Pessoal, como vai? Tudo bem? Advogados e advogadas aqui do país, aqui do DF, bom estar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito importante. Eu recebo muitos feedbacks pedindo sobre isso, que é como cobrar para atuar em sede de habeas corpus com cliente preso. Eu já falei em outros vídeos, já dividi esses temas sobre o pedido original de soltura, sobre o contrato, como fechar o contrato com o cliente na hora de que o que se está em pauta é a soltura e não a defesa criminal. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre o habeas corpus, tá bom? O que eu vou pedir para vocês? Clicarem aqui no canal, no link da inscrição, se inscreva que a gente está sempre colocando bons conteúdos, dê o seu like, seu joinha no vídeo e encaminhe, compartilhe nos grupos de WhatsApp de colegas da advocacia. Isso sempre nos ajuda e ajuda a seus pares, aos nossos pares, tá bom? Bom, o que acontece, pessoal? Vamos lá, você é procurado lá no seu escritório e a demanda é a soltura do réu preso, do réu ou daquele acautelado, no caso das prisões anteriores à proposta da ação penal. Então o seu cliente teve uma operação, tem um pedido de prisão temporária, uma preventiva, foi preso em flagrantes, há inúmeras situações que a gente sabe que o cliente pode ser preso. Seu cliente está preso, a família chega lá e fala: doutor, tudo bem, queria vir te contratar para fazer o meu pedido de habeas corpus. Legal. Bom, a primeira coisa que você vai avaliar é se a peça vai ser de fato o habeas corpus. Pode ser que não seja, pode ser, por exemplo, que seja um pedido de relaxamento de prisão para o próprio juiz da causa. Por que para o próprio juiz da causa? Porque o juiz, às vezes, quando ele decreta uma prisão cautelar, por exemplo, uma temporária, ele não conhece a sua versão, a versão do seu cliente dos fatos. Por exemplo, se a sua tese for uma negativa de autoria, você fala: não, o excelentíssimo senhor juiz, o juiz se enganou, a petição que solicitou do Ministério Público, a petição que solicitou a prisão da polícia, ela se equivocou, trata-se de um homônimo. Meu cliente, neste momento, no dia dos fatos, meu cliente estava na Bahia, como está aqui as passagens, como pode ser ele? Então, às vezes, é importante que o pedido seja feito para o juiz, para que se estabeleça o contraditório, o juiz possa ouvir o seu lado da questão. Mas, nessas vezes, se o juiz negar, assim como em alguns outros casos, a saída, de fato, é diretamente a ordem de habeas corpus para o tribunal, tá joia? Como é que é construída a ideia do habeas corpus, pessoal? Bom, vamos imaginar o seguinte: o cliente está preso, a família está em angústia, calce agora as sandálias da família. Você imagina, você tem um ente, seu querido, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu pai, seu filho preso, encarcerado, né? É uma situação terrível, a pessoa está desesperada. Então, muitas vezes, isso vai te demandar um esforço que não é o esforço comum, é um esforço maior. Por quê? Porque o esforço comum da vida do advogado ele é feito durante a semana de trabalho, de segunda a sexta, no horário comercial, tá? Então, muitas tabelas de honorários, dentre as quais a tabela da seccional da OAB, elas prevêem valores diferenciados para horários e dias diferenciados. Então, por exemplo, você pode, primeira coisa que vamos botar como valor base para o habeas corpus, o valor aplicado aqui em Brasília, Distrito Federal, no dia de hoje. Nós estamos em janeiro de 2021. No dia de hoje, no mês de hoje, janeiro de 2021, o valor para um habeas corpus médio aqui no Distrito Federal é R$ 7.500. Mas em que condições? Ele proposto dentro do horário de funcionamento do tribunal. Tá? E aí, se a gente falar de processo eletrônico, não tem problema. A gente tem que imagine a semana de trabalho, o horário base do tribunal, que é de meio-dia às 19 horas. Então, se for nesse horário, aqui em Brasília, a gente tem o valor de R$ 7.500. Qualquer coisa que saia disso, aí nós temos que... Aí há um incremento desses honorários. Os honorários sobem aí para 10, para 11.500, por exemplo, propositura no final de semana, propositura no plantão judicial, tudo isso a gente tem que calcular. Por quê? Porque é mais trabalho.
No sábado, no domingo, à noite, às 10 horas, às 11, à meia-noite, é horário da gente estar em casa, no nosso descanso, com a nossa família. Se você vai abrir mão daquela benesse que você tem de estar com a sua família para atender a um cliente, é natural e justificável que você cobre um pouco mais, não tem problema, tá joia? Então, essa dica primeiro vai para esse tópico, que é diferenciar os horários para a propositura do habeas corpus. A depender do horário, vocês devem cobrar um pouquinho mais, não muito mais, mas 20% mais, 40% mais, até ali se justifica, ok? Bom, outro ponto que é importante na história do contrato para cobrança de honorários referentes ao serviço de habeas corpus pedido de soltura. Pessoal, se a gente pegar para escrever um tratado sobre habeas corpus, dá um livro de 400 páginas. É um verdadeiro processo penal do habeas corpus. É um processo penal que vai ser regulamentado não só pelas normas aplicáveis ao direito penal e processual penal, como a Constituição, as inúmeras jurisprudências, inúmeras centenas de jurisprudências sobre a matéria, STJ, Supremo, tribunais estaduais, tribunais federais de diferentes regiões, todos têm algum entendimento ali específico e regimentos internos dos tribunais. Então, é um verdadeiro processo penal à parte, o processo do habeas corpus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, se você interpõe um habeas corpus perante, por exemplo, o Tribunal Estadual, e esse habeas corpus ele tem a liminar negada e depois tem o mérito negado, você provavelmente vai tentar ascender com a discussão dessa matéria ao STJ, não é? E aí há diversos óbices para você ascender até lá. Por exemplo, dificuldade de conhecimento do habeas corpus quando pendente de julgamento de mérito no tribunal de origem, tá? Várias nuances nisso. Às vezes cabe, você precisa aclarar a matéria no tribunal de origem via de embargos declaratórios. Então, é todo um caminhar que exige a advocacia no habeas corpus. O que é uma outra estratégia que eu uso, que eu acho legal para que vocês utilizem também? É cobrar de forma fracionada por tribunal. Então, olha, o habeas corpus previsto no Tribunal de Justiça tem o valor X. Para atuar em quê? Tudo que for necessário perante o Tribunal de Justiça. Entretanto, se for necessário ascender ao STJ, aí é o valor para o STJ. Se for necessário ascender ao Supremo, é o valor para o Supremo. Então, só aí você tem 3 momentos diferentes para cobrar 3 tipos de habeas corpus diferentes, tá? Se você faz isso de forma fracionada, você dá a oportunidade para o cliente de melhor esclarecer, de melhor entender o que ele está pagando e também de pagar de forma fracionada. Agora, por óbvio, muitas vezes você pode atuar, fazer um pacote para o cliente, é muito comum também. Por exemplo, assim, não, eu vou atuar no processo da sua soltura. Não interessa quantos habeas corpus eu tenho que entrar, não interessa quantos pedidos de soltura eu tenho que fazer, quantos pedidos de soltura em audiência eu tenho que fazer, em audiência de custódia, em audiência de instrução, eu vou fazer tudo o que eu puder para soltar o cliente. Aí a gente já falou também em outros vídeos que o pedido de soltura ele deve estar, no que for possível, desvinculado da defesa criminal. E aí também é claro e óbvio que você pode escolher para fazer um pacote apenas para a cobrança da estratégia de soltura. Mas aí leve em consideração todos esses elementos que estamos conversando para que você possa cobrar melhor, tá joia? Então boa sorte para vocês, espero ter ajudado. Não se esqueçam, encaminhe o vídeo para os colegas que precisarem. Se inscreva, dê seu like e ó, um beijo no coração, bons honorários e bons contratos. Valeu, pessoal!